Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a seguinte temática: a cobiça antecede o pecado. Matar é pecado, cometer adultério é pecado, roubar é pecado, mentir é pecado e muitas outras coisas também são pecado. Nós podemos verificar esses fatos no Decálogo, nos 10 mandamentos que foram dados por Deus a Moisés no Monte Sinai, que nós podemos encontrar no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17. O 10º dos 10 mandamentos diz justamente para não cobiçar. Quando falamos em pecado, o que muito nos perguntamos é o que leva o ser humano a pecar. A Bíblia nos diz, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 15, o seguinte: então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, depois de consumado, gera a morte. A cobiça antecede o pecado. A cobiça desperta no coração humano o desejo de ter aquilo que não pertence, impulsiona o ser humano no sentido de fazer o que não deve para conseguir aquilo que deseja. A Bíblia nos traz diversos exemplos de como a cobiça leva ao pecado e o pecado conduz à morte. Satanás era um querubim ungido, cheio de beleza e de esplendor, mas não se contentava com tudo que tinha, queria mais e almejava ser semelhante a Deus. Nós encontramos essa passagem no livro de Isaías, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Satanás, astuto e inteligente, convenceu 1/3 dos anjos a, juntamente com ele, se rebelarem contra Deus. Diante dessa rebelião, Miguel arcanjo, agiu contra Satanás, pleiteou contra ele e venceu, fazendo com que Satanás fosse expulso dos céus. Encontramos também detalhes dessa batalha no livro de Apocalipse. Satanás, depois que caiu, fez com que a humanidade também caísse. Satanás tentou Eva e fez com que a cobiça despertasse em seu coração o desejo de ser igual a Deus. Satanás convenceu Eva a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus havia proibido de comer. Eva, juntamente com Adão, o seu esposo, comeram do fruto que não deveriam comer. Desobedeceram a Deus e pecaram. Este foi o primeiro pecado relatado nas Sagradas Escrituras. Nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 3, que narra a queda do homem, a queda do ser humano, a queda da humanidade. Depois do pecado, experimentaram as duras consequências do pecado. A mulher passou a ter dores durante o parto. A terra já não era tão produtiva quanto antes do pecado. E Adão teve que começar a suar para lavrá-la e assim poder se alimentar. No período do Reino Unido de Israel, por volta do ano 1000 a.C., reinava Davi. Davi, em certa ocasião, viu Batseba, esposa de seu amigo Urias, tomando banho e cobiçou-a. Teve desperto em seu coração o desejo de possuí-la. E diante do poder e da autoridade real que possuía, Davi acabou por deitar-se com Batseba, por tramar a morte de Urias e por finalmente casar-se com Batseba. Davi foi homicida e adúltero e pagou caro por esses erros. Essa história de Davi com Batseba está narrada no segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Mais adiante, Davi foi confrontado por Natã, um profeta da parte de Deus, que trouxe juízo a Davi. Anunciou a Davi que o filho que nasceria como fruto daquele adultério duraria somente poucos dias. Davi ainda teve a humilhação de ver as suas esposas sendo tomadas em público por Absalão, por um de seus filhos. Por fim, Davi também teve o dissabor de saber que muitos dos seus descendentes teriam morte violenta à espada, à semelhança do que aconteceu com Urias. Mais adiante, avançando 1000 anos no tempo e chegando na plenitude dos tempos, quando Deus se fez carne e habitou entre nós, na pessoa de nosso Senhor
Jesus Cristo, olhamos para a história de Judas Iscariotes, que foi um dos 12 apóstolos. Judas era tido como tesoureiro do grupo apostólico, mas tinha uma péssima reputação, sendo conhecido por ser ladrão, como está narrado no Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 4 a 6. Judas Iscariotes foi aquele que traiu Jesus, foi aquele que entregou Jesus para os principais dos sacerdotes por 30 moedas de prata. Judas foi tentado e cobiçou mais 30 moedas de prata do que amou a Jesus. Judas entregou Jesus, como já havia sido anunciado que aconteceria nas Escrituras. Mas Judas teve remorso e se enforcou. Vemos na história de Judas, em particular, como essa sequência de eventos, a cobiça, o pecado e a morte, vem a se consumar. Se a cobiça lhe tomar, se a cobiça estiver em seu coração, comece a orar. Peça a Deus para que te afaste da cobiça, para que não lhe venha o pecado e não lhe recaia condenação. Glória a Deus. Que a paz de Cristo e que o amor de Deus resplandeçam e habitem em vossos corações. Curtam e compartilhem nossos vídeos, para que as sementes do Evangelho sejam levadas a todos os povos. Obrigado por estar aqui conosco. Fiquem em paz, que tudo seja para a glória de Deus. Amém.